Saúde a mais a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém, igreja? Amém. Sou louvado em ver se vocês estão não se desfazendo da oração da irmã, longe disso. Mas vou estar aqui junto com os irmãos, levantando um clamor. Louvado, Senhor, engrandecido seja o teu nome, Senhor Deus. A ti, Senhor, é a honra, a glória, o louvor, o domínio e a majestade. Para ti, por ti, Senhor, são todas as coisas, Senhor Deus. Ah, Deus, o ato de nós estarmos aqui é a tua graça, é a tua misericórdia que nos alcançou, Senhor. Mais uma vez, Senhor. Obrigada, Senhor. E não adianta a gente tentar entender, temos que somente aceitar, Senhor. E eis-nos aqui, Senhor. Por isso te pedimos essa noite, meu Pai, em nome do teu Filho amado Jesus, como a tua serva pediu, Senhor, estamos aqui, Senhor, para ouvir a tua voz. Faça sim, Senhor, a tua vontade neste lugar, Senhor. Assim como o Senhor, Senhor, como a tua serva bem disse, é verdade, o Senhor foi o primeiro a chegar nesse lugar, o Senhor já estava esperando cada um de nós, Senhor. Assim como desde aquele que estava dedilhando, Senhor, o violão, Senhor, desde cada um que estava no microfone, tudo estava debaixo da tua direção. E assim não é indiferente neste exato momento, Senhor. Não só eu, mas toda a tua eclésia, Senhor Deus, toda a tua igreja, estamos aqui nos diminuindo, Senhor, para que tu cresça, Senhor Deus, para que tu apareça, Senhor Deus. Por isso te pedimos, Senhor, fala com a tua igreja, Senhor Deus. E desde já também te pedimos sobre a salinha das crianças, Senhor Deus. Ministra, Senhor, da mesma forma que tu vai ministrar a tua glória neste lugar, Senhor, a tua palavra. Ministra também na salinha das crianças, dando graças, Senhor, àquela que está lá, Senhor, na sala das crianças, a professora, Pai. E que os nossos corações, Senhor, estamos aqui, Senhor, como o coração de cada uma daquelas crianças que estão na salinha, Senhor. Que nós estamos aqui não para olhar o pregador, mas sim para olhar o autor e consumador da nossa fé, que é o Senhor Jesus Cristo. Isso é o que te pedimos, meu Pai. E desde já te agradecemos em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém, igreja? Quero convidar a igreja a abrir no Evangelho de Levi, conhecido mais como Mateus, capítulo 15. Aleluias. Aleluia. Versículo 21. Glória a Jesus. Louvado seja o teu nome, Senhor. Está cheio, Deus. Está aqui. Glória a Deus. Evangelho de Mateus, capítulo 15, versículo 21. Aleluia. Amém, igreja? Amém. Glória a Deus. Assim diz a palavra do Senhor. Aleluia. E partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e de Sidom. Eis que uma mulher cananeia, que saíra daquelas cercanias, clamou, dizendo: Senhor, filho de Davi, tenha misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe, dizendo: despede-a, que vem gritando atrás de nós. E ele, respondendo, disse: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou ela e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. E ele, porém, respondendo, disse: não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. E ela disse: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então respondeu Jesus e disse: ó mulher, grande é a tua fé, aleluia. Seja isso feito para contigo, como tu desejas. E desde aquela hora, a sua filha ficou sã, aleluia. Aleluia. A igreja pode se assentar, Glória a em nome de Jesus.
Mais uma vez, igreja, nós vamos ouvir do trono de Deus sobre os milagres que o Senhor tem feito, que fez e tem feito até hoje no meio de nós. Mas a verdade é que não podemos deixar de dar ênfase a essa mulher. Mulher essa que não conhecia a lei mosaica, mas nós vamos chegar até lá. Eu sei que o Senhor vai dar graça, então vamos por parte. Versículo 21 diz assim: e partindo Jesus dali. Partindo Jesus dali aonde? Quando der essa incumbência de, pela misericórdia de Deus, estar compartilhando essa mensagem com vocês, relutei um pouco, porque a verdade é que há uma batalha espiritual muito grande, né, sobre a vida da igreja, sobre a vida daquele que está sentado, aquele que quer vir para a casa do Senhor e muitas das vezes não consegue, sobre aquele que está aqui na frente pela misericórdia de Deus pregando. Não é fácil, mas Ebenezer até que nos ajudou o Senhor. E a verdade é que eu lendo essa passagem, eu examinando ela, na verdade, como já foi dito algumas outras vezes, é verdade, a gente temos que respeitar cada vírgula. E a passagem diz que, partindo Jesus dali da onde? Até que então, ele estava em Genezaré. E aí, tive que buscar um pouco mais atrás, tive que ir para o capítulo 15 todo, mas antes de nós lermos o capítulo 15, eu quero voltar um pouquinho mais atrás, que é no versículo 34 do capítulo 14. Aleluia. 34 do versículo 14. Porque Jesus estava, como eu disse, em Genezaré. E ele partiu dali para onde? Partiu de Sidom. Só que para a gente entendermos um pouquinho mais isso aqui, é necessário nós lermos essa passagem aqui e entendermos, antes de Jesus estar em Genezaré, ele estava em Nazaré, né? E olha só, e tendo passado para outra banda, chegaram a uma terra de Genezaré. Aleluia, Senhor. Louvado seja o teu nome. Da banda de Genezaré, isso. E quando os homens daquele lugar o conheceram, mandaram por todas aquelas terras em redor e trouxeram-lhe todos os que estavam enfermos. E rogavam-lhe, ao menos eles pudessem tocar a orla da sua veste. E todos os que o tocavam ficavam sãos. Então vamos lá, ó. Jesus estava em Genezaré. E ali, naquele lugar onde ele estava fazendo maravilhas, curando. As pessoas realmente teve uma recepção, tá, muito boa até ele ali. Mas até um pouco antes ainda, Jesus esteve num lugar onde ele viveu 30 anos, né, da vida dele, né. Depois desses 30 anos que ele viveu em Nazaré, ele foi, né, viver a vida dele pregando, e 3 anos, né, na vida dele pregando. E como eu disse, Jesus rejeitado pelos seus, né. Então Jesus, quando ele estava em Nazaré, ele foi rejeitado pelos seus, sabe? E depois, né, isso está em Mateus, eu vou abrir aqui, se quiser só ouça, não precisa abrir, mas é Mateus capítulo 13, é onde eu queria compartilhar com os irmãos. Peço desculpa aos irmãos, que realmente bate um certo nervosismo, mas não é medo, não é vergonha, também é temor, né, que a gente fica muito receoso, mas Deus está no controle, como eu disse, amém? Capítulo 13, versículo 53, diz assim, aleluia, Senhor. Quando Jesus terminou de ensinar essas parábolas,
deixou aquele lugar e partiu para a sua cidade natal. Ele começou a ensinar na sinagoga deles, e todos ficaram muito admirados e perguntavam: onde ele conseguiu essa sabedoria, esse poder se faz, onde ele conseguiu essa sabedoria, e esse pode fazer milagres? Esse homem não é o filho do carpinteiro? Então o que acontece, igreja? Olha só, Jesus estava em Nazaré, como eu estava compartilhando com os irmãos. E aí o que acontece? Ele estava ali na cidade natal dele, e as pessoas que estavam ao redor dele estavam vendo que o que ele estava pregando era algo que impactava eles, porém, eles não olharam para a palavra que estava sendo ministrada, eles olhavam para o pregador. E aí, aonde o Senhor fala que, aquele de casa, não tem honra, que nós vamos ler aqui, onde ele conseguiu essa sabedoria e esse poder e faz milagres. Esse homem não é filho do carpinteiro, o nome da mãe dele não é Maria, ele não é o irmão de Tiago, de José, de Simão e de Judas? Não vive as suas irmãs aqui conosco? Então, de onde é que ele conseguiu tudo isso? E não queriam saber dele, mas Jesus lhe disse, versículo 57, todo profeta é respeitado em toda parte, menos em sua própria terra e em sua própria casa. E Jesus não fez muitos milagres lá, pois o povo não tinha fé. E aí é onde muitas das vezes nós ouvimos que, como foi dito aqui, que o profeta de casa não tem honra. E a verdade é, irmãos, que se a gente, pegando essa passagem, e os irmãos no decorrer vão entender porque eu estou falando isso, pegando essa passagem e trazer para nós, para a gente verdadeiramente botar a mão na nossa consciência, no nosso coração e examinar nós mesmos, muitas das vezes nós fazemos isso. Muitas das vezes as pessoas querem dar crédito ao pastor Elvis, ao pastor Ricardo, mas não dão ouvidos, não dão crédito à palavra muitas das vezes que é ministrada pelo obreiro, pelo diácono, pela irmã, com muita sabedoria, que veio do céu, a irmã Juliana, que trouxe a mensagem aqui semana passada. Então, irmãos, primeira coisa que eu aprendo aqui, a fé, o milagre não aconteceu naquele lugar, porque simplesmente aquelas pessoas não olharam a palavra, mas olharam o pregador. Aqueles que conviviam com ele, eles não deram crédito. Depois foi Senhor para Genezaré. E lá ele teve uma recepção diferente. E pessoas começavam a trazer outros, porque Jesus, saiu daquele lugar ali, foi para Genezaré, e ali a recepção foi totalmente diferente. As pessoas o reconheceram porque ouviram falar, e não só as pessoas estavam satisfeitas em ir, mas queriam levar mais pessoas. Assim tem que ser cada um de nós. A gente não pode estar satisfeito somente de estar na casa do Senhor. A gente tem que estar trazendo umas pessoas para ouvir e ser praticante da palavra que vem do céu. Mateus 14, que vai falar um pouco sobre isso, e os irmãos que abrem 14, versículo 34, diz assim: e tendo passado para outra banda, chegaram à terra de Genezaré. E quando os homens daquele lugar o conheceram, andaram por todas aquelas terras em redor e trouxeram-lhe todos os que estavam enfermos e rogavam-lhe que ao menos eles pudessem tocar a orla da sua veste. E todos os que o tocaram ficaram sãos. Aleluia, Senhor. Então era este lugar que o Senhor estava. E como nós vimos aqui em Mateus capítulo 15, 21, e partiu Jesus dali, daquele lugar onde as pessoas deram crédito à palavra, e aqueles que deram crédito foi curado, foi libertos para a honra e glória do Senhor. Irmãos, no capítulo 15, versículo 1,
Eu quero compartilhar algo aqui com os irmãos, que é necessário, até para a gente ter um entendimento melhor da história dessa mulher cananeia. Capítulo 15, versículo 1 diz: depois disso, alguns fariseus e profetas da lei de Jerusalém se aproximaram de Jesus e lhe perguntaram: por que os seus discípulos não obedecem às tradições dos líderes? Pois eles não lavavam as mãos antes de comer. O Senhor estava em Genezaré, e por mais que eles estavam ali, que ele estava ali em nome do Pai, fazendo milagres, curando, pregando, a gente vê aqui que os fariseus e os doutores da lei vinham de Jerusalém, centro da autoridade judaica, para inspecionar as atividades de Jesus. Eles estavam lá para inspecionar e justamente para acusá-lo, para fazer tudo aquilo que a gente já lemos e já conhecemos que os fariseus e tantos outros saduceus e tantos outros faziam, não dando crédito à palavra. Versículo 3. Jesus, porém, lhe respondeu: por que vocês desobedecem aos mandamentos de Deus, seguindo as suas próprias tradições? Porque Deus disse: respeitem o seu pai e a sua mãe. Quem maldiçoar o seu pai, a sua mãe, será condenado à morte. Mas vocês dizem que qualquer um que disser seu pai ou sua mãe, eu não posso ajudá-lo, pois tudo que tenho está dedicado a Deus, não precisa honrar seus pais. Vocês têm anulado a palavra de Deus por causa das suas tradições. Aqueles que se dizem fariseus, doutores, estavam ali querendo acusar Jesus, mas eles estavam ferindo a lei, porque não respeitavam pai e mãe, porque diziam que qualquer um que disser a seu pai ou sua mãe, eu posso ajudá-lo, tudo que tenho está dedicado a Deus. A religiosidade. Simplesmente pessoas que querem viver de uma forma na presença dos irmãos, dentro da eclésia, dentro da casa de Deus, mas dentro de casa, como é que é como marido, como é que é como esposa, como é que é como filho? Será que estão dando um bom testemunho dentro do seu trabalho? Assim é esses homens. Jesus disse no versículo 7, hipócritas, Isaías estava certo quando profetizou a respeito de vocês e disse: esse povo me honra com as suas palavras, mas o seu coração está longe de mim. E em vão me adoram, ensinando coisas que são mandamentos de homens. Então, chamando a multidão, Jesus lhe disse: ouçam e entendam, não é o que entra pela boca de uma pessoa que contamina, mas sim o que sai dela. Aqueles homens ali estavam julgando, os discípulos, porque eles estavam comendo sem lavar as mãos. Mas Jesus fez questão de chamar todos que estavam em volta, e chamando, ele disse bem alto: não é o que entra pela boca de uma pessoa que contamina, mas sim o que sai dela. Junto disso aqui, a gente temos que trazer para dentro de nós e refletir o que tem saído da nossa boca. Porque muitas das vezes estamos aqui dando glória a Deus, aleluia, mas como eu bem digo, dentro do lar não dá um bom testemunho, dentro do trabalho, palavras torpes. O que tem saído da nossa boca? Repito, os irmãos vão entender aonde essa palavra vai nos levar. Versículo 12, os discípulos de Jesus então se aproximaram dele e lhe disseram: sabe que os fariseus ficaram ofendidos quando ouviram o que o Senhor disse? Mas Jesus lhe respondeu: toda planta que meu Pai, que está no céu, não plantou, será arrancada. Não se preocupem com eles, pois são cegos, guiando outros cegos. E se um cego guiar outro cego, ambos cairão no buraco. Versículo 15. Pedro, porém, lhe pediu:
explique-nos o significado do que o Senhor falou antes à multidão. Mas Jesus lhe diz: vocês também ainda não entenderam? Vocês não entendem que tudo que entra pela boca vai para o estômago e depois sai do corpo? O que sai da boca vem do coração, e isso o que contamina a pessoa, pois é do coração que vem todos os maus pensamentos, homicídios, adultérios, imoralidade sexual, roubo, mentiras, insultos. São essas coisas que contaminam as pessoas. Comer sem antes lavar as mãos não contamina ninguém. Jesus partiu daquele lugar e se dirigiu para Tiro e Sidom. Agora é aqui que vai entrar a mensagem, irmãos. Jesus partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e de Sidom. Aí fui pesquisar. Tiro e Sidom. Tiro e Sidom estavam localizados na Fenícia. Atualmente, dia de hoje, é o Líbano, ao norte da Galileia. Desde os dias do Pompeu, 64 a.C., a Fenícia estava anexada à Síria. Sidom estava aproximadamente 32 quilômetros de Beirute, capital do Líbano. Tiro era muito famosa na antiguidade, pois os fenícios dominavam o mundo da navegação. Os reis de Tiro, no passado, haviam feito uma aliança com Davi e Salomão, em que enviariam madeira e mão de obra especializada para a construção do templo. E, contrapartida, Salomão enviaria para o rei de Irão os seus sucessores, mantimentos, cereais que a população de Tiro precisava. A consequência desse acordo foram catastróficas para Israel, pois Etibaal, o sucessor de Irão, fez essa aliança com Israel, através do casamento da sua filha Jezabel com o rei Acabe. Jezabel introduziu o culto a Baal entre os israelitas, e o que levou à ira divina e desembocou nos cativeiros assírios e babilônicos. E aquela mulher cananeia vinha da descendência histórica daqueles povos que trouxeram tanto sofrimento ao povo de Deus. Então, irmãos, eis que uma mulher cananeia. E aí, eu pesquisando, quem era o pai do povo cananeu? Cã, o filho de Noé, aquele que simplesmente Noé, no capítulo 9, versículo 20, ele estava ali plantando uma vinha e simplesmente ele acabou exagerando ali, bebendo um pouco mais. E, no entanto, a sentença de Noé não foi dirigida a nenhuma raça em particular, mas à nação cananeia, nação que se tornaria perversa, como Deus já sabia. A sentença foi cumprida quando os israelitas entraram na terra prometida e expulsaram os cananeus. Está lá em Josué. Então, essa mulher cananeia, ela veio dessa descendência. E aí, nós aprendemos aqui, aí a gente vai entender mais à frente o porquê, um dos motivos que a filha dela estava miseravelmente endemoniada. Porque, na verdade, essa mulher, a descendência dela em si, era uma descendência que já estava amaldiçoada, uma descendência que simplesmente lutou contra o povo de Deus. Mas, repito, essa noite a gente vamos falar sobre os milagres de Jesus, mas nós vamos aprender muito sobre essa mulher, porque o milagre de Jesus fez na vida dessa mulher também só aconteceu porque assim ela permitiu. E assim o Senhor quer fazer na vida de muitos, inclusive na minha.
mas ainda nós não permitimos, ainda há barreiras nas nossas vidas. Barreiras é essa que eu creio que é através da palavra do Senhor, que vai ser lançada dia após dia, não só aqui neste lugar, mas em cada vez que nós ligarmos o celular para ouvir uma ministração, a cada vez que nós abrimos a palavra de Deus para ler, e nós não só entendermos, mas nós praticarmos essa palavra, o Senhor vai fazer algo na nossa vida, como fez na vida dessa mulher. E, irmãos, e sabe de uma coisa, essa mulher, ela não conhecia de lei mosaica. Nós vemos lá em Marcos, capítulo 7, que essa mulher simplesmente ela ouviu falar de Jesus. Mas, irmão Jefferson, se ela não conhecia Jesus, como é que ela usou essa palavra? A palavra é que ela chega na presença do Senhor, exaltando Ele. A gente vamos entender isso mais à frente. Versículo 22. E eis que uma mulher cananeia que saíra daquelas cercanias clamou. Essa mulher, ela clamou. Ela não murmurou. Ela não reclamou. Ela simplesmente, ela clamou ao Senhor. E muitas das vezes nós nos apegamos reclamando. Nós nos apegamos murmurando de tantas coisas, às vezes coisas tão fúteis. E a gente muitas das vezes bate no peito. Maranata, hora vem Senhor Jesus, almejando. E a verdade é que o Senhor ainda ele não voltou, porque Ele sabe que a igreja dele ainda não está preparada. Ele sabe que nós estamos muito longe ainda de estar preparados. Nós temos que nos preparar muito e muito. E eu estou dizendo, não é só por mim, igreja. Eu creio que cada um dos irmãos que estão aqui neste lugar, cada um daqueles que vão estar na sua casa e vão estar ouvindo. A verdade é que nós murmuramos, reclamamos por coisas tão fúteis. Mas essa mulher, que ela ouviu falar de Jesus. Jesus que estava passando em Marcos, vai dizer que ele estava dentro de uma casa. E essa mulher soube, ela foi atrás dele. E eis que uma mulher cananeia, que saíram daquelas cercanias, clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Mas, se essa mulher não conhecia de lei mosaica, como que essa mulher ela chega na presença do Senhor falando essas palavras? Meu amado, como eu disse, ela simplesmente ela ouviu. Agora, vamos trazer a vida dessa mulher para os dias de hoje. Essa mulher, como a palavra nos mostrou, ela era cananeia. Os cananeus, eles eram gentios, eles adoravam outros deuses. E essa mulher, imagino eu, quantas vezes que ela foi buscar a cura da sua filha, quantos lugares que ela foi em tantos lugares, fez tantas coisas e não teve êxito. Mas simplesmente ela ouviu e ela simplesmente ela viu numa situação: eu estou no final do poço, eu não tenho mais para onde ir, então o que me resta é subir. O que me resta é... Estão falando muito desse Jesus. O que me resta é ir até Ele. Porque a minha filha está miseravelmente endemoniada. E eu não posso permitir ver minha filha desse jeito e continuar assim. Então, ela vai à presença do Senhor dessa forma: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Meus irmãos, quantas das vezes nós viemos para a casa do Senhor, viemos para a presença do Senhor, cheio de nós e vazio do Senhor. Aonde, por mais que nós erramos, sim, nós erramos, nós pecamos, nós somos falhos, nós não aceitamos essa condição. Sabemos que perfeição vai ser só na glória, mas nós não aceitamos a cair sempre no mesmo erro. Mas muitas das vezes viemos da casa do Senhor cheio de nós mesmos, aonde nós temos que vir reconhecendo verdadeiramente as nossas falhas e os nossos erros. Essa mulher não. Essa mulher ela não conhecia, ela só ouviu falar. E ela chegou dessa forma na presença do Senhor.
e que nós venhamos aprender. Não importa, porque muitas das vezes, igreja, a gente bate no peito. Eu sou Vozes da Verdade. Eu sou da igreja de Magé, de Maria Helena, de Vaz Lobo, de Cabo Frio, de outras igrejas sérias que tem por aí. Mas não basta somente a gente estar nessas igrejas, a gente temos que aprender a ser igreja. E nós já sabemos disso, mas é necessário. Quantas vezes eu tiver que ouvir isso de alguém que está aqui pregando, ou quantas das vezes o Senhor tiver que falar isso comigo, Ele vai falar. Gente, temos que aprender a ser igreja, temos que aprender a reconhecer as nossas falhas, reconhecer os nossos erros e se achegar na presença do Senhor com humildade, com reverência, com temor e tremor. Amém, igreja? Glória a Deus. E eis que uma mulher cananeia que saíra daquelas cercanias clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Outra coisa que eu aprendo aqui, essa mulher, ela ia ter a primeira experiência dela com o Senhor, mas essa mulher, ela teve o discernimento que a filha dela estava miseravelmente endemoniada. Quantas pessoas estão dentro de igrejas sérias, igrejas que pregam a palavra do Senhor, e não tem um pingo de discernimento, quando é demônio e quando não é. Pessoas que muitas das vezes alguém está passando mal, isso é demônio, e não é. É simplesmente pessoas que precisam ir no médico, precisam ir se tratar. E muitas das vezes a pessoa está cheia de demônio, e simplesmente não vai no médico, vai fazer isso, vai buscar um tratamento, vai buscar aquilo. Essa mulher não, ela teve o discernimento que a sua filha estava, ela não estava com demônio, ela estava miseravelmente endemoniada. É diferente, irmãos. É diferente de uma pessoa estar com um demônio ou miseravelmente endemoniado. Era muito demônio que existia na vida daquela jovem. E quanto tempo já estava agindo ali, ao ponto daquela mulher se cansar e simplesmente a única solução que tem é buscar esse Jesus. Aonde muitas das vezes a gente queremos julgar. Nós que estamos dentro da igreja, que é uma igreja séria, que prega a palavra do Senhor, glória a Deus por isso, muitas das vezes julgamos. Fulano na rua, olha a vida dele como está. Ciclano, olha a vida dela como é que está. Mas quando tiver uma experiência com o Senhor e adentrar essas portas, cada um de nós, com nossos olhos, vamos ver o poder de Deus através da vida dessa pessoa. E aonde muitas das vezes o poder de Deus não se manifesta na nossa vida, porque não temos discernimento, porque não buscamos ao Senhor da forma que tem que buscar. O que adianta tantas palavras ser ministradas? Mas eu ouço, mas não pratico. Eu até ouço e guardo. Tanto guardo que eu prego para alguém na rua. Mas na hora de eu viver, se é cada um de nós, como eu disse, se cada um de nós nos examinarmos, olharmos para dentro de nós, a gente sabe que de certa forma já erramos assim. Erramos, mas temos que buscar a não errar mais. Por isso, nós não venhamos julgar a ninguém. Porque essa mulher, ela clamou e ela discerniu que a sua filha estava miseravelmente endemoniada. Mas ele não lhe respondeu palavra. Aqui não está dizendo que o Senhor não respondeu a ela. Até porque, olha só, existem quantas formas da gente falar com o Senhor, igreja? Quantas formas? Uma, igreja. Só existe uma forma da gente falar com o Senhor. Vocês sabem, só que estão com vergonha de falar. Que é como? Através da oração. Agora, existem quantas formas do Senhor falar com a gente? Multiformas. O Senhor fala com a gente através da natureza, através dos animais. Há multiformas. Aqui, em nenhum momento, o Senhor não está falando que Ele não está respondendo ela. Até porque, se o Senhor não estivesse querendo dar atenção a Ele, Ele simplesmente se calava e viraria as costas e ia embora. Mas aqui diz, versículo 23, mas Ele não lhe respondeu palavra. Quer dizer, sabe o que eu aprendo com isso? Que eu vou trazer algo aqui que é necessário. A palavra, eu aprendi que
Porque muitas das vezes quando a pessoa vem trazer algo aqui e está compartilhando algo com a igreja, a pessoa acha que está lá no púlpito, está falando dela. Não é está falando dela. Ela está falando da palavra em ação sobre a vida dela. E a verdade é que o Senhor não respondeu essa mulher com palavras, tá? Mas de certa forma o Senhor já estava agindo ali na vida dela. E o que eu aprendo com isso é que muitas das vezes a gente quer que nós queremos que o Senhor nos responde da nossa forma. Mas o Senhor já está falando, só que, como eu disse lá no início, muitas das vezes nós temos discernimento de entender a voz, de ouvir a voz do Senhor, de entender o que Ele está fazendo no nosso meio. Você quer ver uma coisa? Eu vou te dar um exemplo. Como eu disse, vou trazer algo aqui que tem a ver comigo, tem a ver com a igreja, mas é necessário eu falar. Nós estamos passando por um momento, lá no centro de recuperação, onde muitas das vezes foi clamado lá no sítio do pastor Elvis, em vigílias, em cultos, a gente clamando por almas. Muitas das vezes, o Senhor hoje em dia tem dado. Mas aí, o Senhor, pela misericórdia, pelo amor e a graça dele, tem levantado homens valentes, tem levantado mulheres valentes, mas o Senhor quer levantar mais. E a obra lá no Centro de Recuperação Feminina está escassa. Está precisando de pessoas para botar a mão naquele arado. Aí de repente você fala para mim, mas eu não vou porque o Senhor não falou comigo. Quem te disse? O Senhor já está falando já há muito tempo. Porque você tem vindo para uma igreja onde prega a mensagem da cruz, onde você está sendo ouvinte. E tudo aquilo que você está ouvindo, você não pode ser cheio. Você não pode ser um obeso de palavra, você tem que se transbordar, você tem que, aquilo que o Espírito Santo está te dando, você tem que levar ao próximo, porque você reter isso somente para você é muito egoísmo. E não adianta você falar para mim que o Senhor não falou, o Senhor tem falado dia após dia, tem incomodado sim. Eu falo isso com muito temor e tremor, porque Deus não é Deus de confusão. Quer dizer que a gente só pode pensar em nós mesmos. E aquelas pessoas que estão lá precisando de uma palavra, pessoas nessa igreja para ir lá, para pregar, tem. Porque olha só, igreja, cada um de nós que estamos aqui ouvindo essa palavra, eu sei que o chamado para pregar, pregar aqui em púlpito, não é para todos. Cada um tem um chamado, por mais que o chamado para pregar a palavra é para todos. Mas eu quero dizer, pregar, muitas das vezes, você não vai verbalizar a palavra, você vai pregar com as suas atitudes. Muitas das vezes, o que você está ouvindo aqui hoje, ou o que você ouviu semana passada, ou o que você vai ouvir durante a semana, quando vê, o Senhor vai te trazer aquilo em lembrança e você vai estar pregando para o teu colega no trabalho, pregando para uma pessoa na rua. Então, temos que pregar a palavra. Temos que pregar a palavra. Porém, muitas das pessoas se covardam. E eu repito, a obra lá precisa principalmente de mulheres que vão lá pregar a mensagem da cruz. Eu me lembro da irmã Juliana, quando esteve lá no Centro de Recuperação Masculino, ela simplesmente chegou lá, ela trouxe uma mensagem, ela abriu uma passagem da Bíblia, que é lógico, e dali, através daquela mensagem, ela trouxe o testemunho dela. E eu estou falando isso para a honra e glória do Senhor. Ela trouxe o testemunho dela, que de repente, eu ou cada um daqueles que estavam lá, por um acaso não deu crédito àquela palavra, mas vale mais uma vida que o mundo inteiro. Teve um rapaz que chegou lá e bateu nos meus braços e falou assim, o Senhor falou comigo essa noite. Era tudo o que eu precisava ouvir. Então ali não foi carne e nem sangue. Foi o Senhor que tocou no coração dela, como tem tocado no coração de cada um dos irmãos para estar lá, para estar indo lá, para pregar, levar a mensagem da cruz, igreja. Então, irmãos, precisamos pregar o Evangelho. Sabe por quê? Porque essa mulher, ela só se achegou na presença do Senhor, porque, como eu disse, lá em Marcos 7, do 24 a 30, você vai ver que ela ouviu que Jesus estava naquele lugar. Então quer dizer que tinha pessoas que estavam pregando, que estavam falando, estavam comentando, Jesus está vindo aí, o Messias está vindo aí, aquele que está curando, está transformando, está vindo aí. E nós temos que fazer as mesmas coisas. É simples assim.
assim, as mensagens lá não são bicho de 7 cabeças. Se você, um dia eu espero que cada um de vocês tenha essa experiência, de vocês ir no lugar e vocês, pela misericórdia de Deus, trazer uma palavra e a pessoa falar assim, nossa, esse irmão prega muito, isso, aquilo. Você vai ver que o Senhor já te capacitou há muito tempo. Só que a timidez, a vergonha, o medo tem te prendido, como acontece comigo também. Eu não vou mentir para os irmãos. Quero repetir para os irmãos. Essa mulher, ela só foi até Jesus porque teve alguém que pregasse. Então, que cada um de nós venha ser um atalaia. Eu sei que tem para alguns irmãos aqui que não tem como ir. Mas, irmãos, tem aquele que pode na sua casa estar dobrando o seu joelho. Mas sabe o que acontece? Muitas das vezes os nossos afazeres, as nossas coisas, tudo que toma o nosso dia não permite. Eu digo por mim, irmãos, às vezes eu me pego nessa situação. E eu creio que não é diferente com nenhum de vocês que estão aqui. Amém, igreja? Agora, olha só. No versículo 22, eu falei sobre o clamor. Essa mulher, ela clamou ao Senhor. Ela clamou. Aleluia, Senhor. Aleluia. Aqui nós vamos ver sobre o poder da oração ou da intercessão. Ela clamou intercedendo pela sua filha. Quantos de nós podemos estar clamando, buscando, está lá o grupo de oração lá, tem irmãos que, como eu, de repente não botam ok. Agora, então, eu não estou nem vendo nada porque eu fui banido do WhatsApp. Simplesmente o meu número que eu tinha não pode mais entrar no WhatsApp. Mas tem um grupo lá de oração. Quantos podem estar orando, intercedendo, tirando um tempinho? Muitas das vezes, sabe, o tempo que eu tiro para orar é o tempo que eu estou trabalhando. É o tempo que eu estou lá no maquinário, cuidando de uma máquina, com um lava-jato, fazendo alguma manutenção. Eu estou ali em espírito e em verdade orando. Eu estou compartilhando isso com irmãos, não é mérito meu. É mérito do Senhor. Mas é a obrigação de cada um de nós. E eu creio que tem irmãos aqui que façam isso. Mas é necessário ser falado. Essa mulher, ela clamou pela sua filha. Precisamos estar clamando pelas vidas. Eu vou compartilhar algo com você, o que aconteceu comigo através dessa palavra. Chegou uma irmã, Deus levou uma irmã de outra igreja, lá na minha casa. E essa irmã, ela veio dizer para mim, a dona da casa, que eu ia precisar entregar a casa que eu moro. Só que não foi só isso. Aquela irmã entregou algo de Deus para mim. Sabe o que ela falou para mim? Que não adiantava eu somente estar fazendo a obra do Senhor no centro de recuperação e não olhar a vida do meu filho como uma alma que precisava de Jesus. Eu olhava a vida daquelas mulheres, daqueles homens, pessoas que precisam de Jesus. Mas a vida do meu filho, eu olhei da forma não espiritual, carnal. Eu levei para parte carnal. Eu levei assim, ó, meu filho não quer ir para minha casa mais. Não quer, o problema é dele, deixa para lá. Vou me embora para Paraíba, vou fazer, vou acontecer. E aí o que aconteceu? Sendo que a irmã não sabia de nada, igreja. A irmã entregou algo de Deus para mim. Numa segunda-feira, 10 e pouca da noite. Calhou de acontecer um problema na casa do meu filho. Sexta-feira eu tive que buscar ele contra a vontade dele. Chegou na sexta-feira, ele foi com o culto comigo no centro de recuperação, foi uma benção. Eu já vi que no sábado Deus já estava transformando a vida dele. Chegou no domingo aqui, foi um culto de ceia do Senhor. E quando eu estava sentado ali, quando eu dei por mim, meu filho estava do meu lado, chorando, tremendo. E eu via o mover de Deus ali naquele momento ali, e ele estava querendo passar mal. A gente sabe que isso ali é manifestação, é demoníaco, queria manifestar ali, querendo ir lá para fora. E eu peguei, chamei ele para o canto, abracei, fiquei ali em espírito orando. Eu falei para ele, você não vai sair daqui não, você vai ficar aqui dentro comigo. E ele ficamos ali, e eu continuei focado na palavra daquele dia. E se passou aquele domingo, daquele culto, da ceia do Senhor. Chegou na segunda, eu tive uma surpresa. Ele ligou para mim, dizendo que queria morar comigo, que já tinha conversado com a mãe dele.
E eu, homem de pouca fé, não esperava acontecer isso. Coisa que a igreja já orou junto comigo, que eu estava clamando, mas cheguei por um momento, eu cansei, eu tinha aberto minha mão do meu filho. Engraçado que a gente desiste de tantas coisas, mas o Senhor, Ele não desiste de nós. Como é que pode, né? Glória a Deus, glória a Deus. A gente desiste de tantos e de todos, mas o Senhor não. E ali, naquela semana que a irmã entregou, meu filho veio aqui, ouviu a palavra, na segunda-feira, e de lá para cá ele está decidido a estar morando com a gente. Para a honra e glória do Senhor. E eu não tenho desistido, eu e minha esposa, de estar orando, de estar clamando, porque sabemos que o inimigo da nossa alma, ele é astuto. Ele é astuto, ele é sagaz. Em nenhum momento a gente pode baixar a nossa guarda. Mas a verdade é que nós, como povo de Deus, muitas das vezes vivemos uma vida oscilante. Uma vez eu oro, outra vez não oro, outra vez eu leio, uma vez não leio, uma vez eu estou ali perseverando, outra vez eu desisto. Não, essa mulher não. Essa mulher que não conhecia Jesus, só ouviu falar. Ela chegou na presença do Senhor com humildade, com reverência, vazia de si, se preparando para ser cheia do Senhor. E pediu: Senhor, tem misericórdia de mim, que a minha filha está miseravelmente demoniada. Ela foi clamar pela sua filha. Eu estava lá no centro de recuperação clamando por tantas vidas, mas eu tinha desistido do meu filho. Está vendo, igreja, como é que não é fácil? Mas eu falo isso aqui, sim, com vergonha, porque a gente é falha, a gente erra. Mas a misericórdia, o amor e a graça do Senhor nos alcançou. E eu aprendi isso, e foi através dessa mensagem, em todo momento o Senhor ministrava essa mensagem, como tem ministrado até os dias de hoje no meu coração. E que assim seja na sua vida. Eu sei que cada um de vocês passa por uma luta. Eu conheço irmãs aqui, sabe, irmãos também, que têm a sua luta no seu casamento, sabe, que queria que seu cônjuge estivesse aqui e não está. E aonde a gente tem que ter sensibilidade espiritual. Porque eu estou muito feliz, eu falo para Deus que o amor de Deus me constrange quando eu vejo a esposa que Ele me deu. Uma mulher linda, uma esposa maravilhosa, tanto por fora quanto por dentro. E eu com essa carranca toda. Mas é assim que Deus faz. É assim que Deus faz, assim na vida de cada um dos irmãos que estão aqui, né, Eduardo? Glória a Deus. Brincadeiras à parte, né? Brincadeiras à parte. Você nem se Eduardo por aqui, né? Mas brincadeiras à parte, irmãos. Mas é assim que Deus faz. Que nós não devemos desistir, irmãos. O nosso Deus não é Deus de confusão. O nosso Deus é o Deus do impossível. O Deus fez na minha vida o que era impossível de eu fazer. Que foi transformar o coração do meu filho. Sabe, eu não podia fazer, mas o Senhor podia. E como eu estava falando da minha esposa, sensibilidade espiritual. Eu venho muito para a igreja muito feliz do lado dela, mas eu sinto a dor da minha irmã, da irmã Juliana, do irmão Marcelo, de tantos esses irmãos que queria que seu cônjuge estivesse aqui, mas ainda não estão. Mas onde está? Para a honra e glória do Senhor. Então precisamos ter sensibilidade, precisamos estar atentos a todo momento à nossa volta, sobre o nosso irmão, sobre as nossas irmãs. Não podemos desistir. E vamos terminar aqui. Versículo 23, mas ele não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogavam-lhe, dizendo: despede-a de quem vem gritando atrás de vós. Aqueles que andavam do lado de Jesus, aqueles que eram discípulos, olha a postura deles. Despede-a dela, que ela está incomodando, está gritando. Sabe o que eu lembro? Eu lembro de alguns irmãos que sempre estão aqui clamando, que sempre estão aqui chorando. Como eu disse aqui, citei aqui a irmã Juliana, a irmã Patrícia, que sempre clamando ao Senhor por um milagre, e esse milagre há de acontecer no tempo do Senhor, não no nosso. Eu creio nisso. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para se arrepender. Mas esses homens se incomodaram
com o grito, com o clamor, com a busca daquela mulher. Nós não, irmãos. Nós temos que entender que cada um de nossos irmãos, que o clamor deles, que o desespero não, mas a busca deles venham não nos incomodar, mas que venha nos dar mais ênfase, mais força para estar buscando junto com eles, para estar clamando junto com eles, porque isso é a igreja. Se alegrar com os que se alegram, não é muito fácil, mas chorar com os que choram. Precisamos chorar com os que choram. Aleluia. Precisamos, irmãos. E ele respondendo lhe disse: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou ela e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondendo, disse: não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos? E ela disse: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos teus senhores. Então respondeu Jesus e disse: ó mulher, grande é a tua fé, seja isso feito para contigo, como tu desejas. E desde aquela hora, sua filha ficou sã. Glória a Deus. Que ela quis dizer assim: Senhor, tu veio para os seus, mas os seus estão te rejeitando. Mas eis-me aqui. Nem que seja o farelo, nem que seja o resto, mas eu quero. É dessa forma que nós temos que chegar à presença do Senhor, com humildade, e ser grato a Deus de tudo que Deus tem dado para a gente. Eu não tenho casa que não sei o quê, mas eu tenho condição de estar pagando um aluguel. Eu estou trabalhando, está doloroso. Quantas pessoas queriam uma porta de emprego e não tem? É verdade. Que minha esposa é assim, assado, que meu marido é assim, assado. Mas foi a esposa e o marido que cada um escolheu. E o que nos resta é clamar, como essa mulher clamou. Com humildade, com sinceridade. Que nós viemos fazer isso, que nós viemos aprender com essa mulher cananeia. Deus agiu, Deus curou, Deus fez milagre, Deus libertou. Mas porque assim ela permitiu. Deus, como nós sabemos, Ele sempre está assim, batendo na porta do nosso coração. Aonde sabemos que não era para Ele estar fora batendo, era para Ele estar dentro. Mas muitas das vezes é o pecado que afasta nós do Senhor, que tira a luz, o brilho do Espírito Santo que tem dentro de nós. O pecado faz isso, tira. Mas Deus, com a sua infinita misericórdia, como fez lá no início, lá no Bereshit, lá no Gênesis, Eva e Adão pecaram. E Deus foi lá no jardim até o encontro com eles. E eles se esconderam. Mas que nós não venhamos se esconder do Senhor, amém, igreja? Que nós venhamos buscar ao Senhor enquanto se pode achar. Invocar o nome dEle enquanto está perto. Deus é amor. A gente muitas das vezes lembra só que Deus é fogo consumidor, Deus é justiça, mas Deus é amor também, que nós não devemos esquecer disso. Tá? Que nós não devemos esquecer que enquanto nós vivemos aqui, nós vamos ter aflições. Enquanto nós vivemos aqui, nós vamos errar. Mas como eu disse, não podemos aceitar nós errarmos no mesmo erro. Amém, igreja? Quero chamar o pastor Ricardo, quero agradecer à igreja pela oportunidade, tá bom? Que Deus abençoe a cada um, tá? E sou muito grato a Deus, não por estar aqui, mas por Deus ter me dado essa oportunidade de estar examinando, tá? Trouxe na minha simplicidade, mas eu creio que da mesma forma que me edificou, vai edificar a vida de cada um de vocês. Amém? Que Deus abençoe. Márcio, chama o irmão Márcio, em nome de Jesus.